Olá, aqui é o professor Francis Lê, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal que pretende resolver e acelerar sua análise qualitativa de dados, seja ela qual for, análise de conteúdo, análise do discurso, teoria fundamentada, análise framework e análise do discurso do sujeito coletivo, análise textual discursiva, seja qual for a técnica, né, que você escolha, nós estamos aqui para lhe apoiar. Bem, nesta série de vídeos, nós estamos dando continuidade, nós estamos falando sobre o livro da Bardan. O que a Bardan não lhe disse sobre análise de conteúdo. Mas nós, para dizer o que Bardan não lhe disse, eu tenho que dizer primeiro o que ela disse, né? Esse é um vídeo que é a continuação, então, do vídeo anterior. Se você não assistiu, você pode voltar a assistir. Nós estamos capítulo por capítulo descrevendo o que a Bardan disse e acrescentando no meio da nossa conversa, né? Esse livro tão conhecido de análise de conteúdo no Brasil, da francesa, da década de 70, esse livro, né? Este aqui é o mais recente edição dele, né? Que na verdade são reimpressões, né? Não está muito diferente do que ela escreveu na década de 70. E temos muita coisa aqui que nós tentamos mostrar para vocês que continua válidos, né, do que a Bardan falou desde aquela época. Se você está me acompanhando desde o primeiro vídeo, vai saber que nós já falamos então sobre essa primeira parte inteira, né, a parte histórica e teórica, e nós estamos aqui nessa segunda parte, ou segunda seção da primeira parte, né, definição e relação com outras ciências, né. Nesta parte inteira, nós trabalhamos então sobre a construção que a Bardan faz sobre o conceito de análise de conteúdo. E no nosso último vídeo, né, na primeira parte, nós viemos até aqui, até a descrição analítica, onde eu estou apontando aqui, e ficou de falarmos sobre a inferência, análise de conteúdo e a linguística, e análise de conteúdo e análise documental. No nosso último vídeo, nós abordamos e terminamos com uma provocação que a própria Bardan faz, né? Sobre o que quais são os objetos que tem dentro de uma bolsa de uma senhora, né? Como proceder, então, para analisar, segundo um determinado conjunto de objetivos, o que é que as senhoras carregam na bolsa? Ou o que é que eu posso deduzir sobre vasculhar o lixo, né? Os caixotes de lixo de uma comunidade ou de um condomínio, por exemplo. Bem, isso foi a parte final, a parte da descrição analítica. E nós chegamos à conclusão, aliás, a Bardan chega à conclusão, e eu concordo com ela, e quando eu discordo dela, eu aviso, né? E coloco os argumentos mais modernos, mais atuais sobre isso. Vocês podem ver, então, nos vídeos anteriores. Eu vou continuar fazendo isso durante todo este livro, né? Essa revisitação de todos os conceitos da Bardan, reforçando os conceitos que ainda hoje são atuais e atualizando, porque, na verdade, a análise de conteúdo é uma parte dinâmica, é uma ciência que evolui também em termos técnicos, né? E nós chegamos à conclusão, e a Bardan chega a essa conclusão também no seu livro, dizendo que essa definição, que até neste item 3, né, que tem a ver com descrição analítica, descrever o que tem dentro do caixote do lixo ou o que tem dentro das bolsas das senhoras não é suficiente. A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Essa descrição do conteúdo, dizer o que tem, não é suficiente, tá? E ela mostra isso através desse exemplo, né? Dizer quais são os objetos da bolsa, os dejetos que estão no caixote do lixo, não é suficiente para uma boa definição de análise de conteúdo. Lembre-se, eu falei isso no nosso último vídeo, nós estamos acompanhando o raciocínio da Bardan na sua construção do conceito de análise de conteúdo. Isso é muito importante, pode parecer muito teórico, muito maçante, mas quem for fazer a parte prática, né, a partir da segunda parte do livro, vai ser o próximo vídeo, no final desse vídeo eu já vou anunciar, precisa compreender isso para poder
mergulhar profundamente em todo esse conteúdo. Isso interfere na prática. A maneira que você pensa o que é análise de conteúdo, até onde ele vai, até ele não vai, interfere na sua prática de análise, né? Você que vai ser, está sendo um analista, né? De um conjunto de dados para o seu mestrado, seu doutorado, etc. O interesse não está na descrição dos conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem tratados por classificação, por categorização, por taxonomia, por exemplo, né? Relativamente a outras coisas. Que outras coisas são essas, né? Então, nesse quarto tópico da primeira parte ainda, né, dessa primeira sessão do capítulo, né, do livro da Bardin, ela vem falando sobre a inferência, né, esse algo a mais. Né? A intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimento relativo às condições de produção ou, eventualmente, de recepção, inferência esta que recorre a indicadores, quantitativos ou não. Tá? Análise é, de conteúdo, então, vai para além da descrição. O analista ele age como se fosse um arqueólogo, um detetive, na linguagem da Bardin aqui, como eu estou apresentando para vocês aqui no texto. Né? O analista é como um arqueólogo, trabalha com vestígios, documentos, indicadores, como um detetive, né? Que monta as peças e para isso ele precisa de desse conceito, né? O conceito de inferência. Né? Inferir é deduzir de maneira lógica, extrair uma consequência. Não é? A gente poderia olhar o caixote do lixo e se tem uma embalagem ali de caviar, não é? Algo, caviar verdadeiro do estrujão lá do Mediterrâneo, então essa pessoa tem uma condição financeira diferenciada, ou nunca teve, agora está tendo, o que é que está acontecendo? Eles ganharam na loteria, por acaso? Então, eu trabalho com essa arqueologia, com esses indícios, com esses indicadores, né, que eu faço uma dedução lógica de tudo isso. Né? E o ato, né, essa operação lógica é o ato da inferência, né, pela qual se admite uma preposição em virtude da sua ligação com outras preposições já aceitas como verdadeiras e o seu contexto. Ou seja, na análise de conteúdo aqui, no conceito que a Bardin está construindo, veja, quem assistiu ao vídeo passado sabe que ela cita pelo menos uns 2 ou 3. Eu até complementei com várias outras definições de análise de conteúdo, mas ela não deu ainda, não é? Apesar que nós já estamos aqui na página 45 do livro, ela não deu ainda a sua definição de análise de conteúdo. Né? Ela repete de alguns outros autores, eu complementei com autores atuais, mas aqui nós ainda não sabemos plenamente o conceito de análise de conteúdo da Bardin. Veja, é só aqui que ela começa a construir. Ela colocou a descrição no tópico 3 e agora no tópico 4 a inferência como este elemento. Tá? Então, 2 tipos de documentos podem ser submetidos à análise de conteúdo. Tá? E ela acrescenta isso para poder construir a ideia de inferência, esse tijolinho a mais, esse conceito a mais que ela vai paulatinamente construindo o conceito de análise de conteúdo. Primeiro documento são documentos suscitados pela necessidade de um estudo. Por exemplo, você coloca um questionário, um inquérito por questionário com questões abertas, um teste, uma experiência, você recolhe dados a propósito. Então, esse é um tipo de documento que você pode fazer inferência. E ela também fala dos documentos naturais, que é produzido espontaneamente na realidade. Tudo que é comunicado, como vimos anteriormente, quando falamos por exemplo, do Internet Latent Corpus Journal. Ou seja, a Bardin fala de uma coisa na década de 70, sobre documentos naturais, e hoje nós temos uma abundância, geralmente desprezada por muitos pesquisadores na área de psicologia, sociologia, educação, nem se fala, não é? Que são os documentos disponíveis, as interações nas redes sociais, nos comentários de vídeos do YouTube, nos blogs, nos fóruns de discussões online,
uma quantidade que nós chamamos de corpus latente, que tem um potencial latente, que a Bardan chama na década de 70 de documentos naturais, ou seja, produzidos espontaneamente na realidade das pessoas, no dia a dia das pessoas. E tem aqueles documentos que são suscitados a propósito de um determinado objetivo, de uma determinada questões de investigação. Ok? Esses tipos de documentos são suscetíveis, então, à inferência, não é? A você construir isso que ela fala. Mas vamos resumir aqui esses 3 elementos. Quando a gente faz análise de conteúdo, nós queremos chegar à interpretação. Para chegar nessa terceira etapa aqui, nós precisamos passar pela primeira etapa, que é a etapa da descrição, tá? E também a etapa que é intermediária. Então, para Bardan, a inferência é uma segunda etapa, é uma etapa que aprofunda o significado, a significação, a caracterização que é esboçada na primeira etapa, da descrição, tá? Mas é uma ponte para a interpretação, tá? Essa interpretação é a última fase, tá? Que precisa passar por essa passagem da inferência, tá? Explícita e controlada. Então, eu primeiro descrevo, é quase como se eu dissesse assim, o que tem dentro da bolsa das senhoras de 20 a 40 anos, geralmente no interior de São Paulo, não é? Ah, tem carteiras, tem categorias tal, e etc, etc. Depois eu vou fazer a inferência, né? E finalmente eu chego à interpretação. Por que elas têm aquele objeto? Okay? Por vaidade, que elas sempre usam um batom ali, ou ela tem um tens. As mulheres daquela região têm sempre um tens, aqueles que dão um choque, né? Uma região violenta. Então elas andam com uma arma ali dentro da bolsa, né? Estou inventando. Mas veja, eu saio da descrição, passo para a inferência, que é essa dedução lógica, e finalmente chego a algo mais consolidado, que é a interpretação. Para Bardan, essas inferências ou deduções lógicas podem responder a 2 tipos de problemas. Mas eu aqui faço uma atualização. Eu não vejo só 2 tipos de problema, eu vejo 3 tipos de problemas. Tá? E aí tem um acréscimo que eu estou aqui, como sempre, quem tem assistido meus vídeos, eu mostro muito bem o que é que a Bardan está dizendo e o que é que eu estou acrescentando com base na minha experiência, de outros autores, etc. Né? O primeiro elemento que a Bardan fala é em relação a essa pergunta. O que levou a determinado enunciado? Quais são as causas? E o outro ponto é quais os possíveis efeitos dessa mensagem, quais são as consequências. Esses 2 polos dignos de inferências, né? São questões que demandam inferência quando ela vai analisar o discurso das pessoas, as mensagens, né? De uma entrevista, por exemplo, ou de uma questão aberta de questionário. Mas eu acrescento essa do meio quase como se fosse também um intermediário, que é quais os contextos e peculiaridades da mensagem em si. Tá? E aqui eu estou pisando num terreno bem pantanoso, mas eu vejo que as inferências podem ser nessas 3 tipos de problemas quando a gente faz análise de conteúdo. Tá bem? Por exemplo, e aí são exemplos extraídos da própria Bardan, né? Adivinhar, em termos de inferência, adivinhar as intenções militares que estão por trás dos discursos de propaganda estrangeira. Tentar descobrir o estado de tensão em diferentes momentos por meio de palavras de um grande homem histórico. Não é? Você analisa e tenta descobrir o estado de tensão dele. Tentar medir o grau de ansiedade a partir das perturbações da linguagem de um doente, né? Quem é da área de saúde, por exemplo, pode tentar fazer isso, fazer essas inferências. Pôr em evidências as avaliações, opiniões, juízos, tomadas de posição, consciente ou não, e as associações subjacentes de um indivíduo a partir dos seus enunciados. Tá? Então, todos esses exemplos que demandam inferência, ou seja, buscar indicadores, deduções lógicas a partir da mensagem, né, do texto, do conteúdo, do corpus de dados, quais as condições de produção dessas mensagens? Veja, ela naturalmente já coloca mais adiante, no seu próprio exemplo,
esse terceiro tipo de problemática, né? Que é da mensagem em si e dos contextos da mensagem. Embora ela não anuncie, ela diz: existem dois tipos de problema que essas inferências ou deduções lógicas podem responder. Aí ela fala do o que levou a determinado enunciado e quais os possíveis efeitos das mensagens. Mas mais adiante, ao dar exemplo, ela faz essa pergunta: quais as condições? Então nós não temos dois, nós temos três, tá bem? É, estou eu aqui ousadamente corrigindo a Bardan, né? Não é corrigindo, ela já diz isso, né? Só que por algum motivo não disse que era três, disse que era dois naquele momento, mas depois ela acrescenta esse elemento que ela mesma nomeia sobre condições de produção. São variáveis inferidas, tem a ver com as inferências. Ou seja, qual foi a condição que essa pessoa disse esse texto? Se você quer tentar medir o grau de ansiedade a partir das perturbações da linguagem de um doente, quais foram as condições, não é, desta linguagem, desse discurso, desse momento em que ele tem esta fala perturbada? As condições de produções são essas variáveis. Qualquer análise de conteúdo visa, na visão da Bardan, não o estudo da linguagem ou da língua ou da linguagem, mas sim a determinação mais ou menos parcial do que chamaremos as condições de produção dos textos, que são o seu objeto. O que tentamos caracterizar são estas condições de produção e não os próprios textos, ou seja, eu vou a alguma coisa que está fora do texto. O conjunto das condições de produção constitui o campo das determinações dos textos. Então, as condições de produção é vago e pode incluir variáveis psicológicas do indivíduo emissor, né? Tentamos dar um exemplo já agora disso, variáveis sociológicas e culturais, variáveis relativas à situação de comunicação ou do contexto de produção da mensagem, tá? Então, deixar de lado as possibilidades de inferência sobre a concepção da mensagem. Então, essa caracterização das condições de produção é muito importante quando você parte para a inferência. É por isso que qualquer software, e aí eu que sou um dos autores do WebQDA e já dei tantas formações do NVivo e etc., precisa ter ferramenta de anotações, de contextualização. Você está codificando uma entrevista, você tem que estar lembrando o tempo todo das condições de produção daquela entrevista para poder inferir. É por isso que fazer análise de conteúdo, análise de discurso, e esses tipos de análise muitas vezes é tão pessoal. As pessoas, o pesquisador que viveu a experiência consegue trazer essas condições de produção se ele viveu, se ele interagiu, se ele foi um observador, mesmo que ele não tenha sido um observador participante, mas ele esteve lá presente, né? Ou ele viu, ele observou a imagem, o vídeo com atenção. Ele se absorveu daquele conteúdo profundamente. A Bardan começa a fazer agora alguns paralelismos ou fundamentos da especificidade da análise de conteúdo. Tá? A partir de agora, ela começa a diferenciar análise de conteúdo e construir o conceito de análise de conteúdo com base nessa articulação sobre a superfície dos textos, descrita e analisada, pelo menos alguns elementos característicos, né? O que é que o texto diz realmente, e a sua articulação com os fatores que determinam estas características deduzidas logicamente. Ou seja, para fora da superfície, acima, eu tenho a descrição, para baixo eu tenho a inferência, né? E mais profundamente eu tenho a interpretação, como nós vimos na concepção da Bardan. A inferência é um elemento transitório que ajuda a interpretação. O conjunto de indicadores inferenciais deduzidos, né, dos contextos e das condições de produção, né, essa é a linguagem que ela usa, que é os contextos e etc., daquela entrevista. Aquela entrevista foi feita em que contexto? Um contexto emocional, um contexto... Entende? Você tem que descrever tudo isso num primeiro momento, faz a inferência e finalmente chega à interpretação. E essa é a duidade, essa articulação que são os fundamentos da especificidade da análise de conteúdo.
e ela chega a fazer uma metáfora com a linguística, né? Na linguística, os linguistas que aqui de plantão, por favor, é, é, prestem bem atenção, essas são metáforas da própria Bardan. Veja, toda metáfora, toda analogia, ela é uma representação que pode não ser rigorosa, tá? De uma determinada, eu trabalho com didática das ciências, sei isso, né? Em ciências a gente usa muitas metáforas sobre as moléculas, sobre os átomos e etc. Isso não quer dizer que isso seja o que é realmente, tá? Sobre a realidade física, por exemplo, ou química de um determinado fenômeno, né? Então, ela faz essa metáfora entre o plano sincrônico da linguística e o plano diacrônico da linguística, né? O plano sincrônico ou plano horizontal para designar o texto e a sua análise descritiva, tá? Os linguistas sabem disso, é o plano sincrônico. Depois o plano diacrônico ou plano vertical, que remete às variáveis inferidas, né? A gente poderia dizer aqui em linguagem mais para você que está iniciando essa arte da bruxaria de análise de conteúdo, né? É o que está nas entrelinhas do texto, né? E ela chega a mostrar essa leitura entre o significante e o significado, SE, SO, numa leitura normal, uma leitura direta, tá? Essa leitura direta é uma leitura mais descritiva e uma leitura inferida, né? Com variáveis inferidas, faz esse aprofundamento nessa leitura diacrônica, né? Fazendo a metáfora novamente com a linguística, de análise de conteúdo, tá? Um exemplo, medir o grau de ansiedade não expressa de forma consciente na mensagem. Então, a pessoa está falando tudo normal, mas ela está expressando um grau de ansiedade não na sua mensagem, mas em outros elementos, tá? Você faz a transcrição escrita da palavra verbal e a manipulação de variáveis, categoriza, faz aquela descrição do texto, né? Da escrita. Mas depois você tem dois tipos de indicadores. Indicadores de natureza semântica e indicadores de natureza linguística. Os indicadores de natureza semântica é mais ao nível dos significados, né? Anotar a frequência dos termos, dos temas relativos à ansiedade. A pessoa repete muito, então naquele dia, no dia do assalto, e tal, e agora eu tenho medo de sair à rua, não gosto de ficar parado em esquina, e tal. Então repete os termos relativos àquele momento de ansiedade. Então eu posso fazer essa coleta, né, sistematização, essa categorização no sentido mais semântico, né, do sentido, dos termos e dos temas e da sua repetição. E também os indicadores linguísticos, que têm a ver com a ordem de sucessão dos elementos significantes, né? Extensão das frases, o seu paralinguismo, né, em termos de entonação, pausa, o gaguejar. Por isso que muitas vezes eu tive alguns alunos fazem a transcrição, né? E depois me mostram e dizem assim, ou seja, onde é que está aqui os paralinguismos, né? Os gaguejais, as entonações, as pausas. Eu tenho que representar na transcrição, tem vários tipos de transcrição. Eu poderia fazer um outro vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo só sobre transcrição, dá para falar 1h30 só sobre transcrição. Vários tipos de transcrições. Coloca aqui nos comentários. Queremos um vídeo sobre transcrição. Deixa aí os seus comentários aí no vídeo, além de fazer o seu joinha aí, ou o seu negativo, caso você não esteja gostando desse vídeo, também está valendo, tá? Não, pode mandar sugestão como podemos melhorar aqui o nosso canal. Você que é meu aluno, inclusive, mestrado, doutorado, pode mandar aí. Professor, acho que você poderia falar mais sobre isso. Bem, diz aí se você quer que eu faça um vídeo sobre como faz transcrição, né? De entrevista, os tipos de transcrição exaustiva, não exaustiva, tem vários tipos, eu posso um outro dia trazer isso. Mas, finalmente, o que é análise de conteúdo para Bardan, né? Veja, nós já estamos na página 48 e ela não disse ainda plenamente uma definição. E ela finalmente diz que análise de conteúdo é um conjunto de técnicas, tá? Muito semelhante ao que se já dizia na década de 50, né? Berelson já dizia isso, é um conjunto de técnicas, não é uma técnica, são várias técnicas de análise das comunicações visando obter
por procedimentos sistemáticos, eu gosto da palavra e rigorosas, né? Por quê? Porque atualmente software ajuda a fazer essa sistematização e rigor. É horrível quando alguém diz, eu fiz uma análise de conteúdo. E a maioria dos alunos disseram que gostaram muito. Disseram, gostaram muito. Disseram quantos? Quantos alunos você entrevistou? Eu entrevistei 15 alunos. E a maioria disseram. E a maioria são quantos? São 8, 9, 10, 15? São 14? E o que disseram? Então, quando a gente fala de ser sistemático e rigoroso, nós estamos falando de ser objetivo na descrição do conteúdo, das mensagens, indicadores, quantitativos ou não, tá? Embora a análise de conteúdo qualitativa seja uma técnica na investigação qualitativa, não prescinde de números, né, da sua frequência. É muito importante isso, que permita a inferência dos conhecimentos relativos às condições de produção, os contextos, né? A aula passada até fiz uma ilustração, uma analogia em termos de contexto. Veja lá na aula passada, não deixa de ir lá assistir e deixar o seu joinha também, tá? Em termos das condições de produção, a sua recepção, variáveis inferidas dessas mensagens, tá? Então, o analista possui à sua disposição, ou cria, todo um jogo de operações analíticas mais ou menos adaptadas à natureza do material e à questão que procura resolver. É isso que transforma a análise de conteúdo numa arte. Que por mais que a gente tenha, e nós vamos entrar na segunda parte do livro, mostrando a parte prática, as técnicas, existe um caminho, mas esse caminho não é pavimentado, não é sine qua non, não é retilíneo. Cada questão de investigação que o pesquisador, o analista pretende resolver, ele precisa dispor de algumas características, operações e técnicas já existentes e outras que eu preciso criar, tá? Para fazer essas operações analíticas. É muito importante que você possa compreender. Então, ela fecha, então, finalmente, o quarto item, né? Ainda estamos na primeira parte, no segundo capítulo da primeira parte, ele termina esse quarto tópico sobre inferência, finalmente dizendo que é análise de conteúdo, tá? Só o leitor apressado que não vai chegar nesse ponto de compreender que ela fez toda uma construção histórica, teórica, analítica para chegar a essa definição de análise de conteúdo. Mas ela vai mais adiante, no sentido de aprofundar qual a delimitação do campo de ação da análise de conteúdo. Então, ela está interessada em distinguir o que é análise de conteúdo em relação à análise documental, por exemplo, ou à linguística, tá? Por quê? Porque existem proximidades metodológicas muito grandes entre a linguística e as técnicas de análise documental. Aparentemente, a linguística e a análise de conteúdo têm o mesmo objeto, né? A linguagem. Então, e aí, nesse quinto tópico, que ela fala de análise de conteúdo e a linguística, e no sexto tópico, que ela fecha o capítulo, que é análise de conteúdo e análise documental, ela vai tentar diferenciar justamente para reforçar mais ainda o conceito de análise de conteúdo e a delimitação, o que é análise de conteúdo, o que é o campo da linguística e o que é o campo da análise documental. E ela começa esse quinto tópico sobre análise de conteúdo e a linguística falando da metáfora do jogo de xadrez, tá? A linguística não procura saber o significado, o que significa uma partida. Antes tenta descrever quais as regras que tornam possível qualquer partida. E aí eu me lembrei, quando eu li esse texto dela, né, na página 49, do Gambito da Rainha. Eu assisti alguns episódios dessa série, e aqui tem uma imagem que eu tirei da internet. Eu não jogo xadrez, eu empurro peças, né? E tem regras, né? Você que joga xadrez aí, é um especialista. Cada peça tem um tipo de movimento, tem as regras do jogo. Quem é que determina as regras do jogo na análise, na linguística, né? E a linguística está interessada nessa regra do jogo. Quando você assiste a série O Gambito da Rainha, tá? Você vai perceber que numa cena, que aqui eu estou representando por essa fotografia aqui, existe todo um jogo de tensão, né?
sobre aquela mulher que rompe. É, se você assistiu, sabe muito bem o que eu estou falando. Que rompe preconceito uma mulher nos melhores salões, né, internacionais do jogo de xadrez, jogando de igual para igual. Essa mulher é tão inteligente jogando xadrez aqui. Então, um jogo de olhares. Então, a análise de conteúdo está interessado no significado. O que é que significa aquela partida? Aquela partida, ganhar ou perder aquela partida, por exemplo, em várias partes do seriado, significa, por exemplo, quebrar tabus sociais, né? Não é só jogar de acordo com as regras do jogo. Então, a linguística é um estudo da língua. Análise de conteúdo é uma busca de outras realidades por meio das mensagens. Então, enquanto a linguística, essa é uma metáfora, tá? Atenção, linguística, não fiquem jogando pedra na Bardan, eu só estou aqui reproduzindo e tentando ilustrar a metáfora que ela faz, né? Enquanto a linguística está preocupada qual foram as ensaiadas em jogadas, jogadas ensaiadas que a nossa atriz aqui no Gambito da Rainha estava fazendo, se era com o cavalo, a abertura com o peão, não sei das quantas, etc. E interessado, nós da análise de conteúdo estamos preocupados com o significado da sala inteira em relação ao jogo ali, tá? Então, é muito interessante essa metáfora, que, aliás, não é nem da própria. Ou seja, compreender o significado de uma partida antes de descrever quais as regras que tornam possível qualquer partida. A linguística estabelece o manual do jogo da língua, tá? Então, esse é um primeiro. Essa metáfora é para distinguir, né, o que é análise de conteúdo da análise linguística, tá? E depois ela faz isso em relação à análise semântica, sociolinguística, lexicologia, né? A análise lexicológica tem a ver com as estatísticas lexicais, né? E do vocabulário, né? Da mudança, e também da análise do discurso, né? E no sexto ponto ela vai aprofundar essa questão da diferença entre análise de conteúdo e análise do discurso. Eu vou aqui mostrar aqui o que é que ela fala, né? A análise do discurso trabalha, tal como a análise de conteúdo, com unidades linguísticas superiores a frases, enunciados, né? Que tenha sentido, começo, meio e fim. Mas como o seu objetivo revela da mesma dimensão que o objetivo puramente linguístico, do qual ela deriva por extensão. Formular as regras de encadeamento das frases, quer dizer, ao fim e ao cabo, descrever as unidades, as macrounidades que são os enunciados e a sua distribuição. É difícil usá-las na contiguidade e mesmo no lugar da análise de conteúdo. Ou seja, ela começa a lançar aqui, tá, a diferença entre análise do discurso e análise linguística. Essa aqui é a frase final, tá? Dos objetivos puramente linguísticos, dos objetivos quando você tem frases inteiras, enunciados e os seus contextos, tá? Se a análise de conteúdo suprimirmos a função de inferência e se limitarmos às suas possibilidades técnicas apenas análise categorial ou temática, podemos efetivamente identificá-la como análise documental. Ou seja, o que é análise documental? Na visão da Bardan, página 55, uma operação ou um conjunto de operações, em todas semelhantes à da análise de conteúdo, tá? Procedimento de transformação, visando representar o conteúdo, que é uma das primeiras etapas da análise de conteúdo, tá? E de um documento sobre uma forma diferente e original, ao fim de facilitar, num estado posterior, a sua consulta e referenciação, ou seja, a sua comunicação, tá? Então, eu tenho o máximo de informação, aspecto quantitativo, o máximo de pertinência, aspecto qualitativo. Então, na análise de documental, eu tenho, então, tudo que tem na análise de conteúdo, menos a inferência, tá? E eu quero que fique isso bem claro aqui, isso é o pensamento da Bardan, sobre a diferença entre análise documental e análise de conteúdo. Se você tem análise categorial, análise temática na análise documental,
você também tem análise de conteúdo, análise documental, análise temática. Só que na análise de conteúdo eu tenho uma etapa a mais, visando a interpretação. Lembrem disso, que é a inferência, que é essa etapa na visão da Bardan, intermediária para a interpretação. Então, na análise documental, eu fico então nessa primeira etapa, que é na dimensão descritiva, tá? A análise documental permite passar de um documento primário bruto para um documento secundário, representação do primeiro. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho, no final, eu tenho um resumo, eu tenho indexação, né? Por exemplo, o CDU, que é a Classificação Decimal Universal das Bibliotecas, é uma indexação documental. Você tem os 500, que é a área das ciências exatas, os números, né? Quem é da biblioteconomia vai estar rindo de mim agora, porque eu não sei de cor, né? Então, os livros indexados, né? Eles estão agrupados naquela estante 500, porque é das ciências exatas, né? Do 201 até 299, as suas subindexações com pontos e letras, são as áreas das ciências humanas e etc. Veja, eu não tenho aqui uma inferência, não tenho uma classificação dizendo se esse livro que está do 200 das indexações da CDU, da biblioteca, dos 201 até 250 ou 230, são bons livros. E de 250 para diante são livros ruins. Né? Não tem um processo de juízo de valores, ou dedução lógica, ou de inferência qualquer. Tá? Então, novamente, as diferenças essenciais são, tá? Entre análise de conteúdo e análise documental. A documentação trabalha com documentos, a análise de conteúdo com mensagens. Tá? É claro que essas mensagens muitas vezes são documentos históricos também, só que eu vou mais além, eu não vou só para análise categorial, análise temática, que geram indexação, que geram uma taxonomia, que geram uma classificação somente. Ele vai mais adiante com a análise de conteúdo, tá? Por isso que eu voltei a colocar aqui em cima, tá vendo? A representação, para isso ficar gravado na sua memória. Essa é a concepção de Bardan que ela coloca no seu livro, tá? A análise documental faz-se principalmente por classificação e indexação. A análise categórica, temática, entre outras, uma das técnicas da análise de conteúdo. Tá? Então, como é comum essa etapa técnica, muita gente confunde mesmo a análise de conteúdo com a análise documental. Tá? A análise documental, eu quero organizar os documentos, eu não vou para um passo adiante, que é a inferência. Né? O objetivo da análise documental é a representação condensada. Tá? Página 52 está aí destacado para vocês. Representação condensada da informação para consulta e armazenamento da análise de conteúdo é a manipulação da mensagem, conteúdo e expressão desse conteúdo. Manipulação no sentido de inferência, tá? Com indicadores, para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem em si. Ou seja, a análise de conteúdo extrapola. Aí a pergunta que você vai me fazer agora, e qual seria a diferença da análise de conteúdo para a análise do discurso? Então, não perca a emocionante mensagem, né? Ou sequência de vídeo, quem sabe possa fazer uma sequência de vídeo só sobre isso. Diga aí nos seus comentários se você gostaria que eu falasse sobre análise do discurso, né? E aí vamos falar do Michel Peixoto e muitos outros, né? Mas nós estamos aqui concentrando. Voltemos para a Bardan e vamos encerrar esse vídeo, que já está muito longo, né? Para vocês. E ficou claro, então? Digam aí, se vocês acharam claro, escrevam aí embaixo. Ficou claro as ideias da Bardan sobre... essas ideias, para mim, são claras. Eu acho que hoje ainda são assim mesmo, tá? Não tem muito o que atualizar em termos de análise documental. É claro, você pode dizer, não, eu fiz uma análise documental com análise de conteúdo. Ok, isso aqui
Hoje as pesquisas são cada vez mais complexas e complicadas também, com várias fontes de informação. Existe a diferença entre complexo e complicado. Complicado é trabalhoso, complexo tem a ver com interações multivariáveis na vida real. Então, eu posso ter uma pesquisa que tem uma fase que é uma análise documental pura e simples, depois uma outra fonte que é análise documental que vai adiante, que vai para inferência, vai interpretação, que ajuda, que vai buscar, vai beber na análise documental parâmetros para isso. Então, é muito difícil você dizer, isso aqui foi a minha pesquisa, porque existe uma tendência natural, quem está aqui me ouvindo que é orientador sabe disso, né? Tem gente que quer dar um rótulo à sua pesquisa. A minha técnica foi análise de conteúdo. Por que não pode ser análise de conteúdo, análise documental? Nessa parte foi análise de conteúdo, nessa parte foi análise documental, depois interagiu, fiz a triangulação, etc, etc. Bem, não existe, é por isso que existem os orientadores hoje, né? Existem muitos mitos, né, da análise de conteúdo. Você sabe quais são os principais mitos, os mitos mais comuns da análise de conteúdo? Você sabe? Hã? Se não sabe, tem um vídeo meu aí no canal. Se inscreve no canal, procura esse vídeo, os mitos da análise de conteúdo. Tá aí gravado, tá? Eu só não gravei esse segundo ainda. Eu não sei se vocês querem que eu grave. Se quiserem, digam aí. Será que a análise de conteúdo qualitativo vai funcionar no meu trabalho? Como tomo esta decisão, né? Eu fiz uma pesquisa agora recente, com mais de 700 respostas. Não foi 700, não, foi menos. Mas de uma outra pesquisa que eu fiz em 2015 também, que mostra que a técnica mais conhecida, por isso que eu resolvi fazer essa série sobre o livro da Bardan, não é? Hoje as pessoas têm cada vez menos paciência, mesmo alunos de mestrado e doutorado, atenção orientadores. E eu estou gravando essa sequência para dar para os meus alunos. Assista vídeo tal sobre tal coisa e vai ler no livro e compara, né? Bem, é isso. Se vocês querem que eu fale sobre isso, digam aí quais as necessidades. Tenho todo gosto de atender às necessidades. O nosso próximo vídeo é continuando, tá? É muito simples, continuando então o nosso roteiro aqui, não é? Vai ser a segunda parte. Essa segunda parte, eu vou puxar aqui a setinha, a segunda parte, a parte prática, não é? Ela chama assim, parte prática. Análise dos resultados num teste de associação de palavras. Depois, análise de respostas a questões abertas. Né? Tem gente que pensa que questionário é só para análise quantitativa, né? O inquérito por questionário pode ter questões fechadas e abertas. E pode ter as duas coisas no mesmo questionário, né? Análise de comunicações de massa, análise de entrevistas. Então, veja que essa segunda parte é a segunda parte mais que entra mais na prática, ela dá exemplos disso. Nós vamos aí capítulo por capítulo até nós terminarmos de comentar atualizadamente, né? Trazendo sempre outros autores e a minha experiência sobre tudo isso. Veja, todo esse conhecimento da Bardan não substitui de forma alguma a sua prática, né? E os softwares como o WebQDA e outros, ele vem ajudar você a praticar essa teoria, mas você precisa compreender isso. A principal dificuldade das pessoas que usam NVivo, Atlas, o WebQDA e tudo mais, mais de 18 anos, né, de experiência que eu tenho nessa área, não é propriamente do software. O software é uns cliques ali, mais clique, menos clique. Tem a sua dificuldade técnica, mas é rapidamente ultrapassável. Mas por não compreender essa parte teórica que você está acompanhando aqui, é que surgem as dificuldades, né, de conjugar a teoria com a prática, como sempre, né? Mas muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha para que o algoritmo, né, assim que se diz, né? O algoritmo deixe que outras pessoas saibam. Então você não está fazendo bem somente a mim, que quero ver que os meus alunos assistam isso, mas a outros colegas que podem ver esse conteúdo, podem ganhar tempo, né? No sentido do seu estudo e da sua prática sobre análise de conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção. Fico aguardando seus comentários aqui embaixo, a sua inscrição e o seu joinha.
Um abraço, até a próxima.